Senhor presidente da Casa, vereador Antônio Henrique, vereadores Rocha e Magali, vereador Rico, componente da mesa, demais vereadores, ele acha engraçado, demais vereadores, ex-vereador Fabiano, que veio participar hoje conosco aqui da reunião, minhas senhoras e meus senhores, não tem como o vereador não ser repetitivo nessa casa sobre determinados assuntos. Essa questão de animais soltos na pista é uma coisa de suma gravidade, mas que governador nenhum se preocupa com ela. Nem do meu partido, nem do partido dos adversários. Eu tenho experiência com isso, que eu acompanho. Eu me lembro no ano de 1968, 69, se não me engano, o governador de Pernambuco era Nilo Coelho, e veio uma verba para o DR para comprar bolas de arame e colocar pessoas para cercar algumas propriedades na beira da rodovia de Sertânia, onde havia grande concentração de animais na pista, eram vistos normalmente. E naquela época eu arranjei até um trabalho provisório de alguns meses acompanhando isso aí. Qual era a minha função? O camarada cavava o buraco e eu ia conferir se a profundidade do buraco era aquela mínima exigida para colocar a estaca sobre a qual se amarraria o arame farpado. Quando faltava, parece que era 70 centímetros. O cara cavava mais raio, você tinha que cavar mais fundo. Ficava lá, cliquei em cima deles. E chega aqui um raio. Pois bem, foram distribuídas, naquela época, não sei quantas bolas de arame para fazer isso. E as cercas ficaram prontas. Meses depois, você passava, os arames tinham desaparecido. Há acusações até que alguns proprietários daquela terra tiravam aquele arame dali e botavam no outro local da propriedade que eles achavam mais conveniente, e o problema continuava a acontecer. A quantidade de pessoas que já morreram de acidentes de carro provocados por animais na pista, nesse estado de Pernambuco, é muito grande, mas não sensibiliza. Não sensibiliza. Inclusive o proprietário rural também tem culpa. O coitadinho, não existe isso não, ele também tem culpa. Se ele não tem cercas, se não tem uma área reservada, a desculpa que ele também tem o direito de criar não justifica que ele solta um monte de animais, sabendo que vão para a pista, põe em risco a vida das pessoas, e ele depois aparece como não tem culpa nenhuma. Aqui mesmo nessa estrada de Sertânia para Placas, eu me lembro de uma época que o suplente vereador Marcelo Zé Galego, vendo meu trabalho na Câmara como vereador, procurou ajudar ali no Caruá, trabalhou para que o pessoal não soltasse, evitar soltar o gado, e outras propriedades também, e houve uma diminuição, porque eu tive atrito até com a Polícia Federal, de coisas que eu publiquei contra eles, que viu o jumento dormindo, cochilando na porta do posto da polícia. Eu fiz um artigo, botei, e deu a repercussão. O principal responsável veio aqui na prefeitura reclamar, dizer que a prefeitura também tinha culpa, que não recolhia os animais. Bem, o problema é complexo, mas tem solução. É só deixar de lado a politicagem e resolver se fazer. Se faria um consórcio aí, prefeitura com o Estado pagaria pessoas para capturarem os animais na pista, laçadores, a prefeitura daria o curral para guardar e liberaria os animais desde que as pessoas os donos pagassem uma multa. Eu tenho certeza que quando começasse a doer no bolso, esse pessoal ia deixar de soltar gato na pista. Mas nem o Estado tem interesse em fazer, e as prefeituras muito menos. Eu falo assim de uma maneira geral, porque o problema é geral, não é só aqui, é em vários lugares aí, do estado de Pernambuco. Então existe essa questão. Agora mesmo vocês veem no entorno do canal da transposição. No projeto estava previsto que as cercas seriam feitas com estacas de cimento
e cercadas e colocado arame. As estacas foram colocadas, o arame também já roubaram o arame quase todo. Podem andar para você ver. No campo, pessoas do campo aprenderam muita coisa errada dessa política atrasada do nosso sertão. Eu me lembro da época que se comprava um grupo de ovelhas na exposição, aquelas ovelhas já eram do irmão. Depois aquelas mesmas ovelhas eram vendidas para outro proprietário. Um bocado de safadezas que se institucionalizou na nossa região e que ficaram, o aprendizado ficou. Ainda hoje tem gente que faz isso normalmente. Não vamos aqui colocar apenas o homem do campo como uma vítima inocente, coitadinha, que é prejudicada. Não. Tem muitos deles, não todos, tem uns que são os coitados dele, mas tem muito camarada sabido aí, fazendo coisas erradas e se beneficiando. Tem muita que eu ouço muita queixa desse seguro safra e de outras coisas por aí. E teria que se corrigir isso. Quem vai fazer? Se no Estado, a autoridade maior, não se preocupa com os acidentes, com as pessoas que morrem de acidente com animais na pista, você vai exigir o que do pequeno? Então essas coisas acontecem fazem muito tempo que estão acontecendo. Eu não sei quando vai acontecer. Talvez um dia uma dessas veraneios, quando vem comitiva de governador em alta velocidade, aquele negócio, bater no boi e matar um governador, então pode ser que se procure fazer alguma coisa. Mas enquanto não, vai continuar acontecendo como esse rapaz que sofreu esse acidente recentemente, próximo a Rio da Barra. Essa questão de pipas na zona rural em quantidade insuficiente, essa questão da sede do povo, Rocha, nós já sugerimos alguma coisa aqui. Agora falta coragem de quem deveria estar organizando o povo para protestar. Se você fechar uma rodovia federal, o povo, por essa questão que está sem água de beber, tem repercussão política para muita gente. Mas se fica só lá dentro da caatinga, chorando, reclamando, falando mal do governo, o vereador aqui reclamando, o sindicato não arregimenta, então não vai se resolver nada, vai continuar desse jeito. E a gente fica aqui ouvindo o nosso poder, nós não temos poder nenhum. Vereador não constrói obra, vereador não faz as coisas, vereador pede, vereador sugere. Às vezes nós nos desgastamos de forma injusta. Somos cobrados por algumas coisas que não é da nossa alçada fazer e somos acusados de coisas que nós não fizemos erradas. Mas a gente vê as coisas e a gente tem que ter coragem de reclamar e dizer alguma coisa e procurar ajudar naquilo que for possível fazer. Então, se esse povo está sofrendo tanto com essa questão da água insuficiente, tem que se fazer alguma coisa. Tem que se fazer. E a organização do povo para ir à rua, à praça pública, é muito importante para poder forçar a que se crie uma decisão. Por outro, eu queria fazer umas considerações rápidas sobre essa questão de eleição de conselheiros, como essa que eu observei futuramente. Não deveria haver, na minha opinião, nenhum relacionamento de política, questão eleitoral, de influência de políticos na eleição desses conselheiros. Ou talvez uma relação mínima, que é impossível, você não pode se ficar totalmente isento disso, né? Porque é uma coisa que faz parte da vida da comunidade. Mas tem lugares por aí, como o vereador falou, de custódia, que é uma questão, uma verdadeira eleição. É como se fosse uma avant-première da eleição. Tem que dar mais 1.000 e tantos votos para eleger um conselheiro tutelar. Daqui a pouco estão pedindo uma roupa de boi, não sei o que lá, em troca do voto, e começa aquela esculhambação. O conselheiro tutelar ele faz um trabalho de muita responsabilidade. Inclusive as exigências deveriam ser maiores. Vai trabalhar com pessoas de comportamento às vezes muito complicado, adolescente, uma série de problemas. Ele não tem noções mínimas de
de psicologia da adolescência, nem da infância, de nada. Às vezes é uma pessoa despreparada, está ali só porque quer ter um emprego e tem que empurrar por trás, não vai ser um bom conselheiro, não vai servir a causa, que é um trabalho de muita responsabilidade. Vai pegar crianças problemáticas aí, com sérias questões de dentro de casa, de influência nociva, de viciados em droga, de tudo. Eu fui prefeito aqui, eu sei os aperreios que aconteciam. E numa época que se dava ao Conselho Tutelar funções que não eram dele, funções até de polícia. E um juiz aqui que mandava os conselheiros se envolverem em briga particular, entrar nas casas das pessoas, atrito dentro de casa, arriscando a própria vida. Onde é que existe isso? Então tem as funções deles que eles têm que segui-las e não passar dali. Por isso é bom que os mais bem preparados, tiverem mais condições, sejam eleitos. Eu tive informações muito boas desse pessoal que se elegeu. Eu tive o meu candidato, que eu votei, não fiz campanha para ninguém. E espero que todos correspondam com a realidade. Hoje tem até um apoio maior do que antes. A coisa está mais bem estruturada para eles trabalharem do que antes. Tem transporte próprio, tem um local para ficar. E a gente vê mais referências positivas ao trabalho deles do que antes. E vamos esperar que isso melhore ainda mais com o tempo. Então, parabenizo todos eles e espero que trabalhem o máximo possível, independentemente da influência política de A, de B ou de C. Senhor presidente, eu tinha a dizer muito obrigado.